Vou falar sobre patologia grupal. Vou falar sobre uma doença típica da espécie humana que acontece quando ela perde a saúde mental e depois a seguir a saúde social. Portanto, o ser humano é um animal social, que forma sociedades quando está saudável. Portanto, o ser humano não é um ruminante para formar rebanhos, não é um canídeo para formar matilhas. O ser humano é uma espécie, a espécie humana tem o seu próprio grupo específico, que é a sociedade. A sociedade é um conjunto de sócios, em que eles atuam para benefício deles próprios. Portanto, o grupo humano, a sociedade, é um grupo complexo, em que tem um sistema de equilíbrio interno e eles atuam em função de si próprios. Uma sociedade é um por todos, todos por um. Quando perde essa saúde social, vai ter o grupo doente, que fica com a forma oposta ao grupo horizontal. Portanto, uma sociedade é um grupo horizontal, por definição, é um conjunto de sócios. Tem um processo interno de equilíbrio em que os indivíduos decidem em função deles próprios. Portanto, isso exige uma capacidade intelectual grande, porque o objetivo de uma sociedade é o proveito de todos, e conseguir o proveito de todos é algo difícil. Exige argumentação, exercícios intelectuais, e isso faz com que tenha tal inteligência, capacidade de perceber o todo. Quando a população perde esses exercícios, deixa de ter a capacidade de ver o todo e começa a ver só o indivíduo, começa a ver só ele próprio, torna-se idiota. Idiota quer dizer o indivíduo que só pensa nele próprio. Quando se juntam vários idiotas, vão entrar em confronto. O resultado do confronto, os que vão ganhar vão abusar dos que perderam. Portanto, o grupo idiota é um grupo vertical. Portanto, uma sociedade é um grupo horizontal e é só um grupo. Os idiotas, a idiotice vai provocar uma divisão grande no grupo, entre os que ganham e os que perdem. E é aí que temos então a destruição da saúde social. Se perder ainda mais a capacidade intelectual, pode-se transformar num grupo pode atingir o grau de estupidez. Estupidez é comportamento para prejuízo de todos. Portanto, estupidez, comportamentos para prejuízo de todos; idiotice, comportamentos para benefício da minoria e prejuízo da maioria. Portanto, prejuízo máximo, benefício mínimo. Sociedade, inteligência, formam sociedades que é grupo para benefício de todos. Para ter benefício de todos é preciso ter inteligência. Se não tem inteligência, depois é tal benefício de um à custa do prejuízo do outro. Se for estupidez, então é prejuízo para todos. Portanto, já estamos a ver aqui, em termos de patologia grupal, o ser humano, quando está saudável, tem um grupo uno, tal sociedade. Quando perde essa saúde, vai se fragmentar, vai dividir o grupo e vai ficar fragmentado entre os que abusam e os que são abusados. E estamos no domínio do parasitismo, em que os que ganham, os idiotas que ganham, vão parasitar os idiotas que perdem. Esse tal domínio do poder. Poder é negação da sociedade. Poder é um fenómeno de parasitismo de populações. Poder é uma doença social, uma doença grupal, que transforma a população em rebanho. Começa a copiar ruminantes. Como é que funciona o ciclo parasita? Vamos aqui falar da fisiologia e da patologia. Como é que atua o parasita? O tal delinquente. Portanto, o ser humano, quando está saudável, é cívico, colabora com os seus, tem comportamentos sociais. Quando perde essa capacidade de colaborar com os seus, perde a orientação e vai começar o confronto uns contra os outros. Portanto, numa sociedade, a base da sociedade é o civismo; no poder, a base do poder é uma delinquência, é um jogo delinquente. Pode ser uma guerra ou um mercado. Como é que funciona a tal fisiologia patológica? O delinquente vai atuar, vai criar um problema à população e depois exige ser obedecido para acabar com o problema que ele próprio criou. Vou dar um exemplo prático. Na guerra, o agente da guerra produz a guerra e depois submete a população, exige que lhe obedeça para ter paz. Portanto, ele destrói a paz e depois aparece como sendo o garante da paz. E era assim que acontecia na primeira parte da Idade Média. Portanto, a população submetia-se ao agente da guerra para ter paz. Portanto, o servo trocava a sua serventia pela segurança do castelo. O resultado, morreu na guerra. Porque o agente da guerra depois andava a guerra entre eles e a lógica é sempre a mesma. Criação de um problema à população e depois exigir que a população lhe obedeça e pague para ele resolver o problema que ele próprio criou. Isto é a Idade Média bélica.
Agora estamos na Idade Média mercantil. Idade Média porquê? Porque é a idade da teologia abrâmica, o tal modelo do rebanho do Senhor, que é o modelo patológico. Atualmente estamos na Idade Média feirante. O que é que faz o feirante? Corta o acesso aos meios existentes, ou seja, a população produz os meios e depois o agente mercantil corta o acesso aos meios existentes e exige ser pago para deixar a população aceder aos meios existentes. Ou seja, cria o problema do acesso aos meios existentes, existe excesso de meios, mas o parasita feirante corta o acesso da população aos meios e exige ser obedecido, exige que lhe paguem para a população aceder aos meios que ela própria produziu. Portanto, ele cria o problema do acesso aos meios e depois exige ser pago para acabar com o problema que ele próprio criou. Exige ser pago para deixar a população aceder aos meios. Obviamente que isso só acontece porque a população não está organizada. Tal como na guerra, quando a população coopera com o delinquente, vai pagar por ser obediente. E quanto mais obedecer, mais vai pagar. Portanto, na primeira parte da Idade Média, a população pagava com a vida por ter obedecido ao Senhor da Guerra, que vai manter as guerras. E na segunda parte da Idade Média, a população vai pagar ao agente de mercado e ele vai continuar a praticar mercado, continuar a cortar o acesso da população aos meios. Portanto, o resultado é que sempre que a população não se organiza em sociedade, sempre que ela não se defende de si própria, vai ser destruída pelo delinquente, que vai sempre criar um problema e obrigar a população a submeter-se para acabar com o problema. Portanto, como é que estamos na Idade Média, portanto, uma idade controlada por delinquentes bélicos, na primeira parte, mercantis na segunda parte, feirantes na segunda parte. Vamos falar sobre o sistema imunitário da sociedade. A sociedade tem sistema imunitário. Quando está saudável, a sociedade defende-se tanto da guerra como dos parasitas feirantes. E temos o exemplo da Antiguidade Clássica. A cidade-estado, na civilização greco-romana, ou greco-latina, o agricultor era livre, porque estava organizado em sociedade. Organizava-se tal conjunto de sócios que viviam na cidade. A cidade era a casa da sociedade. Mas o que eles faziam para não ser submetidos ao agente da guerra, eles criaram a instituição militar. A instituição militar é onde os sócios, onde os cidadãos porquê? Porque viviam na cidade e a cidade era a casa da sociedade, portanto, o sócio da sociedade, como a casa da sociedade é a cidade, o sócio é o cidadão. Portanto, os cidadãos, quando se juntavam, organizavam-se em termos militares e combatiam os agentes da guerra. Quando vinha o delinquente da guerra para atacar, para submeter a sociedade, ela defendia-se em termos bélicos. Portanto, a instituição militar foi criada, é o sistema imunitário da sociedade contra o parasita bélico. Na cidade-estado também não existiam feirantes. O agente mercantil também não tinha hipótese. Porquê? Porque a sociedade organizava-se em economia. Regras da casa. Ordem da casa. Portanto, o parasita feirante não se conseguia instalar, não conseguia pôr os cidadãos a pagar para ceder aos seus próprios meios. Porquê? Porque os meios eram distribuídos para a regra da sociedade. Portanto, a sociedade, o sistema imunitário da sociedade é a tal ordem pública. Pública relativo aos cidadãos. Público dos cidadãos. Não é de todos, é daquela sociedade. Portanto, a ordem pública, nós já temos, na segunda parte da Idade Média, temos a ordem pública que existe para atuar diretamente contra o agente da guerra. A população já não tem problemas com os agentes da guerra, anda toda desarmada. Porquê? Porque se vier um delinquente tentar impor um poder bélico, a polícia ou a guarda vai lá e trata disso. É a tal ordem pública. Mas, como não se organizou em economia, tem o seu contrário, tem a tal feira. Portanto, como é que funciona? Como é que se instalou o parasita feirante? O parasita feirante instalou-se porque a população permite a manobra feirante, que é a tal oferta e procura. Oferta e procura são sistemas de corrupção. Oferta. O indivíduo apropria-se dos meios, não usa, nem deixa usar, a não ser que lhe paguem. Portanto, chama-se isso chantagem. E procura é o suborno. O indivíduo vai lá, suborna, paga para o outro fazer o que ele quer. Portanto, como a população permite a atividade feirante, a corrupção mercantil vai sucumbir aos delinquentes mercantis. É a mesma coisa, se a população permitir que o indivíduo mate e fique, a propriedade seja resultado da guerra, como aconteceu na primeira parte da Idade Média, portanto vão mandar os assassinos. Se a população permitir o negócio,
a corrupção mercantil, vão mandar os corruptores, os tais feirantes. Como é que faz o agente feirante, o delinquente feirante? Depois da Revolução Industrial, passou a haver o regime feirante. Antes havia o regime bélico, depois da Revolução Industrial passou a haver o regime feirante. Porquê? A indústria organizou apenas a produção de meios. Não organizou nem o fornecimento de meios, nem a distribuição de meios para a população. E a população não está organizada, porque está na Idade Média, portanto são medievais. Não há a base, não é a civilização, a base é a tal teologia abrâmica, o rebanho do Senhor. Portanto, é uma desorientação total. O que é que o feirante faz? Se o industrial precisa de matérias-primas, ele vai aos indivíduos de matérias-primas e vai suborná-los, vai comprar matérias-primas e depois vai chantagear o agente de mercado. Portanto, apropria-se dos meios para chantagear o patamar seguinte. E então ele vai fazer isso em todos os patamares da cadeia de fornecimento de meios. Porquê? Porque a população não está organizada em economia, não definiu as regras da distribuição pela casa, então o parasita feirante vai apropriar-se e, corrompendo todo o sistema, vai ser ele a mandar. Portanto, o que ele faz vai destruir a cadeia de comando da sociedade. O objetivo de todos os delinquentes é sempre o mesmo, é destruir uma sociedade para formar um rebanho do Senhor. Portanto, dividir a população em dois, entre os que abusam e os que são abusados, entre os que parasitam e os que são parasitados. Portanto, o agente mercantil, o que vai fazer? Como permite que ele tenha acesso, ele vai se apropriar dos meios, vai cortar o acesso da população aos meios e depois vai exigir que lhe paguem para aceder àquilo que ele se apropriou. Portanto, está a praticar delinquência. Está a praticar delinquência contra a economia. Vai destruir, são crimes, todos crimes económicos, crimes de apropriação de meios para chantagear e cortar o acesso da população aos meios. Portanto, o que nós hoje achamos uma coisa muito normal, que é o investidor. O investidor tem um público-alvo, o tal público que ele vai roubar, e que ele vai fazer chantagem. Portanto, ele investe, vai comprar para depois chantagear quem precisar das coisas. Portanto, isto são crimes económicos. Não existe quando há economia. Quando a população se organiza em sociedade, não há oferta e procura. Não há mata ou morre. Há regras de economia. E vemos isso hoje, no que sobrou hoje da civilização, a instituição militar. No quartel, há uma cadeia de comando e não é o agente feirante que vai dizer que vai andar a corrompê-lo. Se puser a corromper a cadeia de comando, é exemplarmente punido. Exemplarmente punido. Porquê? Porque aí continuam a vigorar as regras da sociedade, as regras da instituição militar. Se um quartel perder a ordem, transforma-se numa feira. Vão passar a mandar os corruptores. Em que o indivíduo da cantina vai dizer: se quiseres comer, vais ter de pagar aquilo que eu quero. E depois outro faz a mesma coisa e aquilo transforma-se numa feira. Se cair ainda mais, transforma-se num campo de batalha. Portanto, temos aqui os três patamares. Guerra, onde mandam os assassinos. Feira, onde mandam os corruptores. E sociedade, onde manda a sociedade. A liberdade da população decorre da sua capacidade de organização. Se a população não se organiza em sociedade, vai ser submetida pelos delinquentes, sejam bélicos, sejam feirantes. A civilização se organizava em sociedade e, na Idade Média, andou ao caso dos poderes. Isso vê-se. Propriedade determinada pela sociedade, propriedade resultado de uma delinquência. Portanto, nota-se aí já que se há uma sociedade, se há uma civilização ou se há uma barbárie. Um conjunto de delinquentes, um conjunto de atrasados mentais a atacarem-se uns aos outros e a abusarem dos outros. Portanto, se a propriedade é o resultado de uma delinquência, se a propriedade é o resultado da guerra, estamos na barbárie, como aconteceu na primeira parte da Idade Média. Se a propriedade é o resultado do negócio, estamos na barbárie, como acontece na segunda parte da Idade Média. O sistema económico é exatamente o contrário do sistema de poder. Nem começam e acabam em sítios completamente diferentes. Portanto, numa economia, a propriedade é distribuída pelos sócios, para os sócios contribuírem para o benefício de todos. E depois tem a atividade de realização de tal benefício de todos. No poder, não. No poder começa com o confronto entre indivíduos, portanto, exatamente o contrário. Não é, na sociedade há uma prática da atividade social. No poder, prática da atividade social. Portanto, em vez de haver distribuição de meios, não. Há um jogo de delinquência e quem ganhar o jogo apropria-se dos meios. E depois acaba aí. Portanto, no poder,
a propriedade é um fim, tal propriedade troféu. Na economia, não. Na economia, a propriedade é apenas uma responsabilidade. Vou dar o exemplo outra vez do quartel. A instituição militar entrega a peça de artilharia ao artilheiro. O artilheiro não anda a poupar dinheiro para comprar uma peça de artilharia. A instituição militar entrega a peça de artilharia. O soldado fica com a responsabilidade de manter aquela peça operacional para depois usá-la na defesa da sociedade. Portanto, um ciclo de distribuição de meios pelos sócios, contribuição dos sócios para a sociedade. Isto é um processo económico. Exatamente o contrário de o indivíduo pega numa arma e vai matar os outros para ficar com a propriedade. Portanto, a propriedade numa economia está integrada no funcionamento da sociedade. A propriedade nos retardados da barbárie é o resultado de uma delinquência, de uma desordem. Portanto, a propriedade vê-se se a população é civilizada ou não é civilizada pela propriedade. Se a propriedade é determinada pela sociedade, está numa civilização. Se a propriedade é o resultado de um jogo, de uma delinquência, estamos numa barbárie. A ordem pública erradica feirantes. O feirante é um delinquente, tal como um assassino é um delinquente. A ordem pública erradica os agentes da guerra. A paz não é o resultado da guerra, a paz é a erradicação da guerra. Também a economia não é o resultado da feira. A economia é a erradicação da feira. A economia é a ordem da sociedade, não é a bandalheira do feirante. Numa economia não existe essa coisa da oferta e da procura, tal como na ordem pública não existe essa coisa do mata ou morres. Existe uma ordem que erradica as práticas dos delinquentes. Portanto, estamos aqui num domínio completamente diferente. Isto tem a ver com o tal modelo cultural. E aqui entra outra vez outro patamar importante da saúde de um grupo, que é a cultura, o modelo cultural. É o modelo cultural que vai determinar o comportamento da população e a tal organização. O modelo cultural da civilização da sociedade era a religião dos manes, são religiões antepassados. Os deuses viviam em sociedade e o modelo era a sociedade. Portanto, a sociedade é um grupo específico, é um grupo complexo, porque é feito por pessoas inteligentes. Quando o indivíduo perde a capacidade intelectual, não tem capacidade de formar sociedades. Portanto, o que aconteceu em termos históricos foi a civilização latina desapareceu e veio a barbárie germânica. A barbárie germânica é pré-histórica. Nunca teve capacidade intelectual, nem sequer para sair da pré-história, muito menos para formar uma sociedade. É um problema clínico. O inverno não permite condições para desenvolver capacidade intelectual, como se observa na conduta da barbárie germânica. Eles glorificam-se pelos comportamentos desumanos e anti-humanos, pelos tais poderes. Portanto, veio a barbárie germânica e juntou-se com a base cultural dos retardados do deserto. Portanto, é muito importante ter a parte biológica da coisa. Quando o ser humano não está no seu habitat, vai perder características humanas. Portanto, o ser humano não é uma espécie do inverno, nem uma espécie do deserto. Se estiver no inverno ou no deserto, vai perder características, entre as quais a capacidade intelectual. Portanto, os germânicos trouxeram o atraso civilizacional que os caracteriza. E os abrâmicos, a mesma coisa. Portanto, na civilização, a religião é a religião da sociedade, os tais conjuntos de sócios. Os sócios têm divisão da propriedade, têm propriedade pública e propriedade privada. Não é poder, que é exatamente o contrário. Portanto, poder, a propriedade é um troféu, o indivíduo vai depois andar a mostrar e não tem responsabilidade nenhuma com aquilo. Propriedade numa sociedade é apenas para o sócio contribuir para o benefício final. Dando o exemplo da cidade, em um grupo de agricultores, portanto, as terras eram atribuídas às famílias, para as famílias contribuírem com a colheita, para depois organizarem os banquetes. Portanto, da colheita até aos banquetes, ainda vai um processo muito grande de processo económico. O bárbaro, o medieval, o germânico, rouba, apropria-se e depois fica com aquilo. Não tem capacidade de passar dos meios para os fins. Portanto, ainda hoje vemos isso, o capitalista é o retardado mental, o medieval, que rouba todos e depois não tem inteligência para passar dos meios para o fim. O que é que ele faz? Só usa se for para roubar ainda mais. Portanto, para na propriedade. A propriedade, até o usufruto final, não tem inteligência para isso. É um retardado, portanto não tem os comportamentos humanos
não apresenta a inteligência dos humanos, portanto não tem os comportamentos humanos, tá? Fica ali contente por roubar os outros e estar a abusar dos outros. Um humano não, como é um humano tem capacidade intelectual, consegue ver o todo, consegue atuar em função do funcionamento do todo e não o tal da idiotice ou da estupidez. Portanto, na religião dos antepassados, eles tinham os deuses privados e os deuses públicos. Os deuses privados são os avós, bisavós, trisavós, em que o cidadão define o seu ritual. O cidadão tem a liberdade de definir o seu ritual porque é relativo aos seus antepassados. O ritual para os deuses públicos é da sociedade. Os deuses públicos são a justiça, a saúde e os restantes. Portanto, estamos a ver aí a mesma estrutura que vemos na estrutura militar. Portanto, o indivíduo é responsável pela sua propriedade para depois contribuir para todos. Mas ele tem a sua liberdade garantida porque ele é um sócio da sociedade. No outro não. No outro é um subalterno do delinquente. Portanto, a tal sociedade, o modelo é a religião dos deuses que vivem em sociedade. Quando apareceu o tal Constantino, que era o Trump da altura, o indivíduo que vai destruir toda a civilização, ele instala o tóxico abrâmico. O tóxico abrâmico. Porquê é que é tóxico? Porque os abrâmicos depois são os judeus, cristãos e islâmicos. E o que se observa nestes últimos 1600 anos é que os abrâmicos matam-se uns aos outros. Perdem completamente as características humanas, passam a ter características anti-humanas, caracterizadas pela delinquência pura e dura e pelo genocídio. Primeira parte da Idade Média, cristãos, genocídios de islâmicos e de judeus. E depois são os islâmicos, genocídios de cristãos e judeus. E agora que os judeus têm poder, genocídios islâmicos e cristãos. Portanto, é factual que a teologia abrâmica destrói a sanidade mental da população. A população perde os comportamentos humanos, perde a estrutura humana, deixa de se formar as sociedades e passa a formar grupos. Porquê? Porque o Deus abrâmico é o tal pastor. O pastor é um parasita de rebanhos. O que é que ele faz? O pastor vai controlar os rebanhos para depois comê-los uns a um. O pastor não se identifica com o rebanho, é o dono do rebanho, tal poder. O Deus abrâmico é o tal poder, a negação total da civilização. Mostra como é que se faz um poder. Faz um inferno aos outros para os obrigar a submeter. Portanto, delinquente. Exatamente a negação do civismo da cidadão. Da civilização. O ser humano passou a ser o rebanho, a res, o indivíduo que não tem liberdade nenhuma. Está ali ao acaso do delinquente. Portanto, esse modelo cultural abrâmico é a negação total da civilização. Para a justiça, o Deus abrâmico é um delinquente que faz um inferno para se impor aos outros, que atua contra a sociedade, que vai submeter o outro para ser seu subalterno. Delinquente puro e duro. Para o retardado abrâmico, a justiça é uma deusa pagã, não é sequer tida em conta. Porquê? Porque ele é retardado. Portanto, isto com a teologia abrâmica ficamos a saber o que acontece quando ensinam os pastores a escrever o seu atraso civilizacional. Portanto, os abrâmicos são anti-civilização, os germânicos não têm capacidade intelectual, sequer. Os germânicos tentaram refazer a civilização, tal Sacro Império Romano-Germânico, só que eles não têm inteligência para isso. Não têm capacidade intelectual, porque a civilização é a negação dos valores do atraso que eles têm. Eles vêm do inverno, vêm de uma zona muito pobre, e a miséria faz com que tenham comportamentos idiotas. Portanto, não têm comportamentos de formação da sociedade. A sociedade exige as condições do meio suficientes para isso. Exige a abundância. A economia é um mantimento da abundância dos meios. Que é um conceito completamente estranho à barbárie germânica. A barbárie germânica faz exatamente o contrário. É delinquência, propriedade, resultado de delinquência. Quando acabou a civilização latina acabou, veio a barbárie germânica. Nós estamos em plena Europa germânica. O que é que existiu aqui? O reino bélico, propriedade resultado da guerra, a população sempre a aturar os imbecis da guerra. Quando não estavam a morrer na guerra, estavam a ser abusados pelos agentes da guerra, sempre com a mesma coisa. Criou problema à população, destrói a paz e depois exige ser obedecido para dar a paz. E a seguir ao reino bélico temos o Estado feirante, que é o que temos hoje. Não temos um Estado de Direito, como é óbvio. Temos um Estado feirante. Se houvesse um Estado de Direito não havia negócio.
negócio, o feirante apresenta-se como legislador, faz as regras do negócio e ele é que decide. Portanto, isso é completamente a aberração total, é a negação total do Estado de Direito. O Estado feirante exige para obrigar a população a obedecer ao poder feirante, à tal oferta e procura. Se fosse um Estado de Direito, obrigava os feirantes a cumprir as regras da economia e não permitiam que ele se apropriasse de meios para andar a chantagear a população. Um Estado de Direito não permite que o feirante, não permite que se aproprie dos meios para andar a chantagear populações. Portanto, um Estado de Direito não permite que o feirante corte o acesso aos meios aos cidadãos. No entanto, a população tem capacidade de filmar tal cidadão porque vê-se a si mesmo como subalterna de um poder. Tal religião em que apresenta o indivíduo como subalterno a um parasita delinquente. Tal que faz um inferno. Tal pastor que parasita o rebanho e que faz um inferno para obrigar a obedecer. A primeira parte da Idade Média, o reino bélico. A segunda parte da Idade Média, este Estado feirante. Nunca vamos ter Estado de Direito, porque o Estado de Direito é a negação da teologia abraâmica, como é óbvio. Então temos de ter em conta que a Idade Média criou instituições medievais. E é uma instituição inventada no século XI, para objetivos do século XI, em que é a instituição do atraso medieval. A Universidade passou os primeiros séculos a pregar morte aos infiéis, para impor a tal destruição da paz e submissão da população ao poder bélico, e agora prega morte aos ecossistemas no altar do progresso científico. Novamente, destruição da economia, destruição dos habitats, para manter o poder do feirante. A Universidade atua sempre no trio típico do poder, que é crença, delinquência, poder. Crença, delinquência, poder. Primeira parte, crença teológica, delinquência bélica, poder bélico. Segunda parte, crença do tal progresso científico, que é um delírio, em que o medieval se pode dizer que vai ser criador de mundos novos de progresso científico, resultado de poluição global, destruição dos ecossistemas. Portanto, crença nesse tal progresso, que é um mito. Progresso é uma interpretação da realidade, não tem nada a ver com a realidade. A realidade revela que o progresso é lixo. O progresso dá uma volta para parar as lixeiras. As concentrações de progresso são as lixeiras. Distribuição dos ecossistemas. Portanto, crença no mito, delinquência ambiental, poder feirante. A universidade não é e nunca foi uma instituição de saber. Nunca. A universidade é uma instituição de crença. A universidade só começou a dar conhecimentos relativos à destruição do meio. O resto é sempre crença. Para a crença do total progresso científico, o delírio medieval, em que ele aparece agora a imagem e semelhança de Deus, Criador de mundos, agora o delinquente, Criador de mundos de progresso. Portanto, a religião da corrupção. A universidade só a dar conhecimentos para a destruição dos ecossistemas. Não é o conhecimento em si, é o conhecimento para a crença, para realizar a crença. Portanto, a base da universidade sempre foi e continua a ser uma crença. Deixou de ser a crença teológica, passou a ser a crença da estupidez científica. A estupidez científica. Porquê? Porque estupidez completamente em prejuízo de todos. O que acontece atualmente? A população, para destruir os ecossistemas, precisa ter muitos conhecimentos de destruição de ecossistemas. E isso dá muito trabalho. Portanto, a população é colocada em campos de concentração industriais a destruir ecossistemas e o resultado tem uma vida péssima para a população e os ecossistemas destruídos. Portanto, prejuízo para todos. Ficamos a saber que se os estúpidos tiverem acesso aos conhecimentos, vão usá-los para produzir prejuízo. Se ensinarem aos estúpidos um processo de extração de conhecimentos rudimentar, tal tentativa e erro, tal método experimental, o estúpido vai à procura de conhecimentos para produzir maiores prejuízos. E é assim que nós temos a poluição global. O grupo de estúpidos é um grupo hipervertical. Se o grupo de idiotas é um grupo vertical, portanto, o servo sabia quem era o senhor, morria na guerra, mas sabia quem era o senhor. Hoje, o trabalhador não sabe quem é o dono do dinheiro que ele pediu emprestado ao banco. Nem sabe sequer se o dinheiro existe, porque o banqueiro é burlão, muitas vezes o dinheiro nem sequer existe. Tal sistema de reservas parciais.
que é uma aldrabice de princípio ao fim. Sempre que deixa os delinquentes à solta, eles vão inventar uma narrativa que a universidade vai divulgar como sendo a verdade. Portanto, hoje o trabalhador não sabe sequer quem é o dono do dinheiro, a quem ele deve dinheiro. Vai estar a servir a vida toda um agente de mercado que ele não sabe quem é. Pode saber quem é o banqueiro, mas não sabe quem é a propriedade do capital. Isto é um grupo hipervertical que atua para prejuízo de todos. O banqueiro é o retardado mental que rouba muito dinheiro e esconde e só usa para roubar ainda mais. Portanto, ele não passa dos meios para o fim porque ele não tem inteligência. Estamos na Idade Média. Estamos num atraso civilizacional. Portanto, resumindo, uma população, quando não se organiza em sociedade, perde a sua liberdade. Vai ser submetida a um delinquente, seja ele bélico, seja um delinquente feirante. O feirante é pela corrupção, destrói toda a cadeia de comando de uma população. O agente bélico destrói a população fisicamente.